Olá pessoal, meu nome é Cláudio, bem-vindo à MT Mentoria. Hoje eu estou na véspera do dia 1º de maio de 2026, de uma maneira informal. Eu quero trazer para vocês um vídeo que eu acabei fazendo no ano passado, alusivo a 1º de maio, Dia do Trabalhador do ano passado. Fui convidado pelo Hans da Melk Joinville para a gente bater um papo, conversar num diálogo bíblico falando sobre fé e trabalho, sobre trabalho e fé. Isso também um pouco é resultado da minha primeira pós-graduação, a minha tese de pós-graduação, quando terminei ela, foi sobre evangélicos no mercado do trabalho. Eu até fiz um livreto. Evangélicos no mercado de trabalho, influência do comportamento evangélico nas organizações. E por conta disso, o Hans assim, entendeu, pô, vai ser interessante aí a gente conversar, bater um papo sobre essa questão da fé e trabalho, como é que a gente pode lidar isso nas organizações. Por conta disso, né, é, esse canal é um canal de mentoria, de consultoria, voltado para empresas, gestão de pessoas, lida com clima organizacional, enfim, eu resolvi trazer ele para vocês nesse ano de 2026, tá joia? Então é isso aí, um abraço, a gente espera que você realmente aproveite bem o conteúdo deste vídeo e que Deus te abençoe. Até mais. Olá pessoal, muito bem-vindos, né, Cláudio? Olá, Hans, prazer é meu. Isso aí, Nosso. isso aí. É muito bem-vindo você que está aí conosco para esse nosso momento de diálogo bíblico. Nós queremos dar as boas-vindas a vocês, numa expectativa de que uma boa parte daqueles que vão assistir vão nos acompanhar no próprio Dia do Trabalho, Certo, perfeito. dia 1º de maio, e a gente está em um formato diferente nesse diálogo bíblico, deixando todo mundo em casa no dia do trabalho, descansando no dia do trabalho. E aqui comigo o Cláudio Amarante, e nós queremos assim nos apresentar um pouco também nessa perspectiva, né, Cláudio? Com certeza, Hans. Para nós falarmos daquilo que a gente se propõe para hoje, que é um bate-papo com base bíblica sobre a relação fé e trabalho. Perfeito. Cláudio, todo mundo sabe que eu cursei teologia, que sou formado na FLT, que atuei em outras comunidades e outras missões antes de trabalhar na MEUC, mas a sua caminhada de vida, a sua caminhada profissional, conta um pouco aí pra gente. Então, seremos breves para aproveitar o tempo. Me converti com 21 anos, lá em 1993, e de lá Agora para podemos cá, calcular a tua idade, tenho tudo bem? essa experiência de vida de fé cristã, né? Tanto Aham. como empregado e como empregador, mas depois na conversa a gente vai estar conversando um pouco sobre esses assuntos, tá? Eu sou formado em pedagogia, eu me formei em 99. Depois eu fiz algumas pós-graduações, fiz pós-graduação em pedagogia do trabalho, em desenvolvimento gerencial e gestão de pessoas e também, mais recentemente, em neurogestão. Então tem essas pós-graduações que me dão suporte ou me deram suporte para me poder desenvolver meu trabalho com bastante eficácia, né? Em relação ao trabalho, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Você 16 começou anos. bastante cedo. Sim. É época que Agora também a idade permitia, do né? próprio de menor aprendiz para iniciar é 16 anos hoje também, Sim, né? é o menor aprendiz de 16 anos. Então, eles permitiam na época ser contratado com 16 anos, comecei trabalhando como ajudante de motorista numa transportadora e fiquei ali cerca de 5 anos, depois fui para uma empresa de plástico, produção mais 2, trabalhei no setor público como setor servidor, público? sim, por 2 anos. Aqui em Joinville Aqui em mesmo. Joinville, na prefeitura de Joinville, foram 2 anos. Em 99, quando estava terminando a pedagogia, o meu sogro ele me convidou para trabalhar com ele. Ele abriu uma empresa junto com outro sócio e me convidou para trabalhar com ele. Então, Ou seja, formação em pedagogia, mas para trabalhar numa empresa. não fechava muito a coisa, mas era o desafio que estava proposto para mim. E como falaram na época, puxa, é uma loucura, né? Tu vai sair do setor público e vai para o privado sem saber se vai dar certo? Mas Deus estava orientando nesse sentido e a gente apostou. Tá? Entrei em 99 na empresa como empregado, em 2005 me tornei sócio e fiquei lá até esse ano. Então são 25 anos de empresa, dos quais Olha só. eu tenho 7 anos mais ou menos como empregado ali na empresa que eu trabalhei e o restante do tempo como sócio administrador, onde que eu adquiri bastante experiência na contratação de pessoas, na administração,
em gestão financeira, enfim. E aí essas pós-graduações, eu imagino que você foi realizando elas, ou buscando elas na medida que os desafios foram surgindo. Justamente, para ter esses subsídios para poder administrar bem a empresa, né? Então Sim. essa, grosso modo, é a minha experiência de vida de fé desde 93, a minha formação acadêmica e minha experiência profissional. Tá certo, Cláudio, muito obrigado. Bem, eu disse que todo mundo me conhece, mas a gente nunca sabe colocando à disposição na internet, mas eu sou formado em teologia e também fiz uma pós em gestão de pessoas. É interessante, quando você comentou isso, me chamou bastante atenção, e depois uma pós mais na área de plantação e revitalização de comunidades, que daí é bem específico para a área, para o trabalho em comunidades. Mas nós podemos servir independente aonde, né? Enquanto cristãos, a gente acha que a partir do diálogo de hoje também vamos bastante em direção ao aspecto de que vocação e servir, ele é para dentro de quem é contratado em comunidade, mas vai para muito além, é para todas as áreas afins com a ética cristã, obviamente. E antes da gente começar a nossa reflexão especificamente olhando para dois textos bíblicos que nós queremos observar essa noite para nós ou para você dia, tarde, manhã, o momento que você está acompanhando aí conosco, nós queremos pedir que Deus nos conduza essa conversa, reflexão bíblica e que também seja proveitoso para a sua vida, você que nos acompanha, seja você já de caminhada junto com o diálogo bíblico conosco semanalmente, ou você que está visitando agora esse espaço por esse link que você recebeu, tá certo? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Pai querido, obrigado pela oportunidade que tu nos dás, ao Cláudio, a mim, a oportunidade de vivermos a partir da fé em Cristo Jesus e podermos também servir para dentro de contextos diferentes, mas servir com intenção de agregar e de poder fazer diferença na vida do próximo, da sociedade. E assim a gente pede tua orientação para essa conversa, a inspiração do teu Santo Espírito a partir da tua palavra e também, Senhor, que tu estejas inspirando aqueles que vão ouvir essa conversa e ler os textos bíblicos conosco. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos lá para a nossa Bíblia? Vamos dar uma olhada então, Cláudio. Vamos começar no começo? Vamos lá para o início, né, Hans? Vamos lá, vamos para o começo. E nós queremos convidar você a também abrir a sua Bíblia, estar junto conosco e olhar o texto em que o trabalho surge, em que Deus estabelece a criação do trabalho, das responsabilidades, como boa criação. Porque se nos é relatado, né, como a gente já colocou na tela aí, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, então faz parte da boa criação de Deus. É interessante a gente olhar assim de cara que o trabalho surge antes do pecado. Talvez se a gente tem uma conotação negativa de trabalho é por causa do capítulo 3 de Gênesis, mas não por causa do seu surgimento. E eu espero, imagino que você também, que as pessoas que nos acompanhem tenham um olhar bem positivo a partir desses textos bíblicos também para o tema trabalho, vocação. Assim, com certeza, né? Olhando o trabalho como um dom, como uma vocação que Deus dá, a oportunidade que Deus dá para você desenvolver suas habilidades, suas competências, com certeza. Isso aí. Então, como já está aí na tela, Gênesis 1, capítulos 26, versículo 26 até o 2, no versículo 4, que é o pedacinho da a primeira narração da criação. A gente tem duas narrações, né? A primeira vai terminar ali no capítulo 2, versículo 3, 4, e aí a gente tem uma segunda narrativa, mas nós olhamos nessa primeira. A gente nem combinou, mas tu topa ler o texto aí para nós? Do 1:26 em diante? Isso. Vamos lá. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Ele disse ainda, Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto, que dê semente. Isso vos será por mantimento. E a todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Continua? Isso aí, só sublinhando, foi muito bom tudo isso que fez. Tanto, geralmente a gente relaciona com a criação do ser humano, mas também com a responsabilidade que o ser humano recebe. Mas vamos lá para os primeiros 4 versos ainda do capítulo 2. Tá. Eu posso continuar lendo? Pode ser, por favor. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra. Isso, daí já começa a segunda narrativa. Aí podemos deixar. Ah, tá, perfeito. Isso aí, a segunda parte do... Perfeito. Não tinha observado isso também. Mas muito bem, acho que é bem significativo que depois de tudo que foi criado, Deus criou o ser humano e não é ponto agora a gente falar de todos os aspectos da criação, mas façamos o homem, né, essa expressão Adão como ser humano, que é a Sim. criação agora tanto de homens e mulheres, tanto masculino quanto do feminino, e a responsabilidade no texto hebraico, no próprio versículo 26, é dominem eles. Né? É essa ideia plural, é essa ideia coletiva que vem a ser a responsabilidade dada a toda a humanidade. Então, para a gente não ler pensando homens em detrimento de mulheres, ou talvez quem crê nessa palavra, ou cristãos em detrimento de não cristãos, dominem eles, todos os seres humanos sobre todo o restante da criação. Uhum. Se a gente olha aí o versículo 28, Deus abençoa em meio às responsabilidades que eles recebem. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra e dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Dominar as demais criaturas, sujeitar a terra, é a ideia de dominando, tendo a responsabilidade, é como todo esse olhar de mordomia. Você mencionou antes da gente começar Sim. a gravar o termo mordomia, como que de tudo que foi criado nos foi confiado e agora o Senhor Deus passa a responsabilidade, nos coloca em meio à criação e passa a responsabilidade. Isso, em outras palavras, dentro da teologia, vai se falar que é assumir o senhorio também a partir de quem nós somos, como imagem e semelhança, né? O foco não está tanto agora em entrar na identidade do ser humano, mas sendo criados à imagem e semelhança, tem todo esse aspecto representativo de representarmos Deus em meio ao restante da criação e de assumirmos o senhorio sobre o restante da criação. E aí, dentro da teologia, vai se falar em mandato cultural, que é aquilo que está para todo ser humano, que é criar cultura, na medida em que você
em que você domina, direciona, administra, você vai criar formas de fazê-lo, então você vai criar cultura de trabalho, você vai criar culturas relacionais, você vai desenvolver história, e com o processo disso tudo, você vai puxar um pouco mais logo o papo sobre a atualidade do trabalho, né? Você vai desenvolver tecnologia, vai desenvolver as várias áreas do saber, da ciência, tudo isso faz parte do que nós temos em Gênesis 1, no momento em que Deus coloca o ser humano como responsável para administrar. Então, acima para administrar, mas não acima para ser irresponsável, nem acima para agora acabar ou detonar com a criação. Certo. Eu ia te provocar, posso? Vai Ia lá, te provocar vamos lá. nesse sentido aqui do texto, quando ele fala sobre dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Você já falou algumas palavras de administrar, de gerenciar. Quer dizer que, com sabedoria, com responsabilidade, gerenciar os recursos que Deus proveu, né? Isso, que está à disposição do homem, mas dentro de um princípio também de conservação, ou de racionalidade do uso dos recursos que Deus deu, né? As palavras aqui, elas são bastante fortes, né? Os verbos dominar, subjugar. Se a gente olhasse talvez os verbos isolados, mas não entendendo que, como nós enquanto imagem e semelhança, ou seja, representando a Deus e com responsabilidade diante de Deus, aí pode ser perigoso. Mas nessa perspectiva, sabendo que somos imagem e semelhança de Deus, que é tanto representar, que eu já mencionei, mas como também ser o interlocutor de Deus. Então, o dominar é algo positivo. Então, ele é com responsabilidade diante ou diante do Criador, e sabendo que é um papel do qual também a gente precisa prestar conta, né? A gente vê hoje em dia no uso, infelizmente por conta do pecado, né, Hans? Como Gênesis 3, o ser humano ele perdeu essa capacidade, ou ele olhou para além dos recursos que ele poderia usar com sabedoria e acaba usando de forma que degrada, né, o que Deus criou, ou não está usando de forma racional aquilo que deveria ser usado com racionalidade, né? Então aqui eu acho que precisa ficar claro, talvez a gente já pode puxar logo outro texto, mas aqui precisaria ficar claro que trabalho é boa criação de Deus. Certo. Nós fomos criados para, né, os primeiros humanos, para desfrutar do jardim, mas faz parte do desfrutar o ter responsabilidades, o cuidar, o administrar e tudo mais. Ou seja, isso é bom. Você não imagina, a vida também seria um ócio, seria um... às vezes quando você está cansado, você sente falta de uma folga, férias, ou dormir sem compromisso de um despertador, né? Mas de forma geral, se não tivéssemos responsabilidades, né? Então isso faz parte da boa criação de Deus. E talvez ainda um aspecto, Cláudio, que me chama a atenção quando nos coloca com responsabilidade sobre a criação, os extremos, né? O pecado pode nos levar a extremos. Uma vez tratar a criação com desprezo e maltratar a criação. Mas o outro extremo também, que não é a ideia de Deus, é da gente daqui a pouco colocar a criação no lugar do Criador, que é chegar a adorar a criação, né? Que você percebe assim que existe uma tendência bastante forte na atualidade também, né? Entendi onde que você, eu acho, né, quer chegar, que é em relação, claro, tem a questão ambiental, mas o ambientalismo, né? Isso. Esse cuidado exacerbado em relação à natureza, que às vezes priva o próprio ser humano de usar de uma maneira saudável os recursos que Deus proveu, né? Exatamente. Certo. Então, quando eu não tenho essa perspectiva de que fomos colocados pelo nosso Criador com a responsabilidade, E como tu falaste, às vezes se torna uma nova religião, né? Isso. Acaba se tornando Se eu não sei quem eu sou e quem é Deus que me colocou aqui,
a tendência é ir para esses extremos, ou desprezar e detonar, destruir a criação, ou venerá-la e praticamente adorá-la, que também aí a gente foge daquilo que é a nossa responsabilidade. Mas o seu trabalho, seja ele qual for, você talvez que ainda está estudando, não é? Ou você que trabalha, a gente não está falando só de trabalho quando a pessoa é contratada, mas todo agir, tudo aquilo que você faz, você enquanto dona de casa que vai preparar uma refeição, isso é mandato cultural, isso é responsabilidade que Deus nos deu. Ou você que seja homem da casa, ou mulher da casa, que vai lá arrumar alguma coisa, que vai cuidar do jardim, que vai cuidar de hortaliças, preparar ou cuidar de uma árvore frutífera, ou agir em meio à sociedade, para o bem da sociedade, é por causa da criação, é da forma como Deus nos colocou. Mas vamos incluir aí um texto do Novo Testamento, Cláudio? Claro, Hans. Agora sim. Podemos fazer a transição? Sim, podemos. Por acaso querias comentar algo de Lutero ali, do Beruf? Sabe que a terceira pessoa que me fala essa semana, nas últimas duas semanas, do termo Beruf, e eu... Tu acha que aqui é um bom momento de trazer isso? Eu não conheço muito bem. Não, é interessante. Eu não ia lembrar desse aspecto agora, mas é bom... Não tem a ver com a vocação? Tem a ver total com a vocação, né? Um dos termos, a gente brinca aqui no novo alemão, o pessoal fala de job, né? Que é uma palavra do inglês, né? Sim. Mas uma palavra de origem alemã mesmo, para descrever o trabalho, até quando se pergunta qual é o seu trabalho, eles vão pedir qual é o seu Beruf, e Beruf é o termo para vocação, certo. Tanto trabalho, emprego, como vocação, que tem essa conotação, para nós que somos de caminhada dentro do protestantismo, dentro do luteranismo. Isso é uma perspectiva muito interessante, porque é um resgate bíblico que se faz também, que é entender que não apenas o que se tinha muito forte dentro do catolicismo, o sacerdócio é vocação, mas toda e qualquer profissão que pode ser realizada de maneira ética, né? Dentro dos princípios bíblicos, é vocação de Deus. O pessoal sempre vai mencionar o exemplo clássico de Lutero, ou seja, o sapateiro, então que se dedique e faça o melhor. Mas significa, ou seja, você que trabalha com informática, com TI, então desenvolva da melhor forma o software, porque fazendo para o bom uso do seu próximo, você vai estar fazendo isso em amor a Deus, fazendo em amor ao próximo, né? Então toda essa perspectiva de que a vocação é para todas as áreas do saber e de atuação, acho que é uma guinada bem interessante que a gente tem a partir do protestantismo, a partir da reforma. Perfeito. Também. Então, eu vou provocar você em casa também, vou trazer aqui algumas questões para a gente pensar, talvez quebrar alguns paradigmas. Esse termo Beruf, como você falou, e daí, puxa, eu fiquei pensando, vocação, Lutero e tal. Na época de Lutero, Hans, você vai me ajudar, porque eu não conheço muito da história de Lutero. Ali, vamos lá. Não sou expert, mas vamos lá. As obras vocacionais, o que se fazia? Sapateiro, você já falou, provavelmente faziam armaduras, tinha lá o ferreiro, que arrumava carroças. Aquela era tipo uma sociedade feudal. As profissões mais artesanais. Artesanais, feudal. Era um mundo mais agrário do que industrial, né? Aí eu fiquei pensando, vocação, temos de Lutero, vocação para hoje, como é que seria essa vocação nos dias de hoje? As pessoas conseguem exercer de fato a sua vocação? Lembrando, antes que eu pesquisei, me dei a oportunidade de pesquisar. Você só está perguntando por perguntar também, né? Tá certo? Vocare, vocação vem de vocare, vocal, de chamado, beleza. Mas realmente assim, a tua vocação hoje, você está trabalhando naquilo que você tem um chamado, um vocacional para trabalhar? O Hans tem um chamado para ser missionário, uma vocação de ser missionário. Eu, quando comecei a trabalhar, não era por vocação, era por necessidade.
E eu acredito que ainda hoje em dia muita gente está num trabalho por necessidade e não por vocação, porque não tiveram talvez ainda a oportunidade de exercer aquilo que gostariam de fazê-lo. Eu fui, como eu te falei no início da conversa, sou formado em pedagogia, mas Sim. eu nunca dei aula. E sempre tenho o desejo de dar aula em algum momento, mas eu não Não, o leciono. jeito como você está partilhando, É. assim, você tem vocação, Cláudia, você tem vocação. Aí eu fiz a minha primeira faculdade que eu tentei fazer foi na área de TI. Certo. Fiz um semestre, tirei 0 na área de lógica e de cálculo diferencial integral, tirei 0. Aí vi, puxa, Zero mesmo. áreas de ciências exatas não é minha. O que eu Aham. fiz? Tinha uma pessoa da igreja que me ajudou a fazer um teste vocacional. Cara, isso é muito importante. Aí ele falou, Cláudia, tua área é a área de ciências humanas. Então é um leque que se abriu. Pelo menos mostrou um caminho que eu deveria fazer. Ao ano que eu fui fazer pedagogia. Eu poderia ter feito psicologia se tivesse condições, Sim, eu sim. gostaria de fazê-lo, mas foi a pedagogia, a área de ciências humanas, e depois Nunca é tarde, né, nunca é Cláudio? tarde. Como eu falei antes também, nas minhas pós, era voltado tudo para a área de Sim, gestão. exatamente. Gestão de pessoas, gestão de empresas. Sim, bastante É. para o aspecto relacional também, né? E isso foi uma construção que se deu, né? Então, assim, a vocação tem esse desafio de você conseguir fazer realmente o que gosta, mas às vezes também a necessidade vai te fazer Sim, trabalhar. porque todos nós no que precisamos precisa. pagar boleto. Que Né? precisa. A vida é essa, Justamente. faz parte da vida. Mas você agora falando dessa questão de teste vocacional, eu lembro de uma situação que aconteceu numa comunidade onde, então, uma psicóloga, ela fez, no grupo de jovens, ela trabalhou o tema vocação, Uhum, e depois ela se dispôs e fez um teste vocacional, uhum. ali com todos, né, com aquele, para preencher mesmo e tal, e depois ela se dispôs a dar um retorno individual a tudo que quisesse. Sim, Isso foi muito especial, isso ajudou alguns jovens naquele Ajuda. contexto a não necessariamente a já saber é esse ou aquele curso, mas a saber a minha direção vai mais por Isso. esse lado, né? tem um percentual assim, claro, não é 100% ciências humanas, nem 100% ciências exatas, Sim, mas te dá uma direção, né? Exato. Já ajuda muito para exato. não fazer escolhas equivocadas, Isso. certo? Mas eu queria ainda agregar esse aspecto do beruf, do chamado. Ok. Claro que acho que uma grande porcentagem das pessoas não pode, pelo menos, iniciar na área que gostaria, né, a sua vida profissional. No entanto, acho que beruf também tem um aspecto um pouco mais amplo. Uma coisa é pelo que eu me sinto vocacionado. Certo. A outra questão é dentro daquilo que hoje eu preciso fazer Sim, para o meu sustento, ou para ajudar minha família, ou enfim, eu sou vocacionado para naquele contexto Sim. fazer o melhor, perfeito. para naquele contexto servir ao próximo, e eu acho que isso tem bastante a ver também já com Colossenses. Vai ter 5 Colossenses. Eu só quero dar uma introdução, se me permitir, a respeito Sim, do estamos trabalho. batendo um papo aí. O por favor. trabalho. Talvez você já conheça, né, esse termo trabalho, mas da onde? Qual é a origem da palavra trabalho? A gente sabe que, como o Hans falou, às vezes dá uma conotação negativa, porque a própria raiz da palavra trabalho vem de tripalium, né, que era um instrumento no qual se prendiam animais e colocavam ferraduras, e depois era usado também para marcar escravos. Então não é assim uma palavra que traz uma conotação realmente muito agradável, né? Mas, como ele foi sendo ressignificado durante esses anos, a partir da própria reforma, né, com esse chamado de vocação, que o trabalho sendo feito para a glória de Deus, ele dá um novo ressignificado para a palavra trabalho, e ele acaba se tornando uma bênção, porque ele te traz também realização pessoal, te traz realização financeira, e assim sucessivamente. Então o Hans já deu também umas palavras ali a respeito de trabalho, que não é só apenas aquele trabalho registrado em carteira, aquele trabalho registrado, é o trabalho que a esposa faz no lar, ou que o marido faz no lar, são as pequenas atividades domésticas também são trabalhos, são atividades. Eu também estava pensando que os nossos filhos que estão estudando, que vão na escola, não se usa o termo às vezes assim, você tem trabalho de escola. Isso aí. É engraçado, né? Usa o termo trabalho também para atividades escolares. Enfim, e a gente está falando muito em dia do trabalho. E
Você sabia assim que, na verdade, né, o Dia do Trabalho ele começou lá em 1868. Olha, isso eu não pesquisei, que legal que você pesquisou. Numa movimento trabalhista que teve nos Estados Unidos, e ele se chamava, quer dizer, lá ainda se chama, né, Dia Internacional do Trabalho, do Trabalhador. Por que eu digo isso? Porque aqui no Brasil se chama Dia do Trabalho. Antes de vir para cá, eu pesquisei. Vou ver no site do governo feriados nacionais. E realmente, lá no site do governo, Dia do Trabalho. Do trabalho, não do trabalhador. Por que não é do trabalhador, Hans? Saberia? Agora eu estou te pegando aqui. Não, pegou mesmo. Vamos lá, segue lá, Cláudio. Porque Getúlio Vargas instituiu, mudou, tirou o trabalhador, Dia do Trabalhador, e passou para Dia do Trabalho. Por quê? Colocar Dia do Trabalho, tu está diminuindo a pessoa que trabalha. Porque se é Dia do Trabalhador, a dignidade daquele feriado é do trabalhador, é da pessoa. E a pessoa, ela ganha relevância nesse dia. Quando é Dia do Trabalho, bom, Dia do Trabalho pode ser qualquer trabalho. Mas se é Dia do Trabalhador, é dia da pessoa, aquela que exerce um trabalho. Isso foi Getúlio Vargas que mudou, talvez já pensando assim, em evitar greves, manifestações desse tipo. Foi o que eu pesquisei. Que ótimo que você pesquisou antes de chegar aí. Isso aí. Mas, enfim, a gente tem tempo para entrar em Colossenses, Hans? Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse texto. Inclusive, já tinha colocado na tela, mas vamos retornando. Colossenses 3, 22 a 4. Isso. Agora eu te peço a gentileza para você. Ótimo. Então, vamos lá. Eu faço a leitura na NVI, ok? Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor nos céus. Perfeito. Então, Paulo aqui, quando ele escreve aos Colossenses, não sei se eu entro na questão teológica, assim, no contexto da carta, não é necessário. Dá uma pincelada. Paulo, na verdade, nunca teve em Colossos, né? A carta aos Colossenses foi feita quando Filemão visita ele em Roma, e ele manda essa carta, então, aos Colossenses para dar ali uma gerenciada, porque, como sempre, né, quando as igrejas são fundadas, elas acabam, às vezes, se desviando um pouco do foco principal do cristianismo, e tem muita aculturação, muito paganismo. E Filemão, muito preocupado, vai lá, fala com Paulo, então ele volta com essa carta, que é a carta de Paulo aos Colossenses. No contexto anterior dessa leitura, Paulo fala dos deveres das famílias, né? Da relação marido-mulher, esposa, filhos e pais. E agora ele traz também para a relação da sociedade entre servos e senhores. A gente lembra, né, Hans, que naquela época tinha escravos. Pois é, a minha tradução traz escravos. Aqui está na minha Bíblia é servos, né? Então, escravos e senhores. Evidentemente que atualmente não deveria mais existir escravidão. Na cultura ocidental, principalmente, praticamente foi abolida em todos os países, né? É claro que a gente sabe que, infelizmente, tem lugares que ainda usam de trabalho escravo. Abolida oficialmente. Oficialmente. Mas, enfim, tem essa relação que Paulo começa a trabalhar aqui, que eu quero contextualizar para os nossos dias. Então, servos, obedecerem tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Então, se fosse hoje, a gente tem o papel do empregado e do empregador. Quando a pessoa vai entrar numa empresa, numa organização, ela vai assinar um contrato de trabalho. Certo. Tá? Esse contrato de trabalho ele é regido, claro, pelas leis trabalhistas do país, que no caso é a CLT. Então, no meu entendimento, no meu modesto entendimento, servos, obedecerem tudo ao vosso Senhor segundo a carne, é mediante um contrato de trabalho debaixo das leis que regem esse contrato. Quer dizer, empregado, empregador. Tá? E ali... Ou seja, você está atualizando o texto para nós hoje. Atualizando. Não tem essa relação
Fala, não, eu sou escravo do meu empregado. Não, você é do meu empregador. Não, você é um empregado que está prestando serviço para o teu empregador. E quando você entra numa empresa, normalmente é assim. Você vai fazer determinadas atividades que já estão lá num plano de ação, numa ordem de serviço, Certo. que não pode fugir daquilo ali. Então tem regras muito claras, muito específicas, justamente para que não tenha abuso de autoridade por parte do empregador contra o empregado. Lembra-se que a gente está falando agora no dia do trabalhador. Então há de se ter esse cuidado em relação no trato das relações contratuais entre empregado e empregador. Aqui no meu texto, eu não lembro como é que você leu ali, não servindo apenas sob vigilância. Quer dizer, o servo, ele não vai fazer apenas as coisas porque o seu senhor está olhando ali, no contexto de Paulo, trazendo para os nossos dias uma questão ética. O empregado, ele vai estar trabalhando, executando a sua tarefa com responsabilidade, independente se o líder dele está ali ou não, se o supervisor dele está ali ou não, sob vigilância. Porque ele não pretende apenas agradar aos homens. Nós que somos cristãos, quando somos empregados, estamos fazendo uma atividade sem nenhuma supervisão naquele momento, a gente faz o melhor, ou deveria fazer o melhor, porque a gente está fazendo como se fosse para Deus, é o que o texto vai dizer ali na frente. Então, dentro desse contexto da atualidade, é uma questão ética. E sobre a ética, eu acabei fazendo uma definição de ética, que é a seguinte, prefiro ler para não me perder, né? Então vamos lá. Ser ético é se comportar de tal maneira que esteja no público ou no privado, aquilo que faço não traz prejuízo a ninguém e me desafia a ser eu mesmo em qualquer situação ou circunstância que coloque à prova meus princípios morais. Então, ser ético é ser eu mesmo, integridade, que eu ajo de tal forma que eu não vou prejudicar ninguém no meu serviço. Que é isso que ele vai colocar, né? Você mencionou como é que está na sua tradução, na minha. Não somente para agradá-los quando eles estão observando. Porque, veja bem, a gente que trabalha em empresa há muitos anos, tem aquelas pessoas que trabalham com compras. Tem que ser pessoas altamente confiáveis. Porque ela pode ter uma relação, às vezes, com o fornecedor, que pode prejudicar a empresa. Porque, se você comprar de mim, depois eu te dou uma bonificação, esse tipo de coisa. Então, nós, como cristãos, não devemos ceder a essas tentações que podem surgir no ambiente de trabalho. Acho que é bem importante você colocar, as tentações elas vão surgir. Né? No ambiente de trabalho, a gente deve procurar agir com ética e com responsabilidade. Né? Como se o nosso líder ou o nosso supervisor estivesse ali com a gente. Não vou tirar vantagem do meu trabalho. Né? Eu sou remunerado. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou trabalhando aqui, mas ganho pouco. Tudo bem? Às vezes você merece ganhar mais mesmo. Mas dadas as condições da empresa, às vezes a empresa não pode pagar mais. Isso são casos e casos. Tem empresas que podem pagar, mas não fazem. Né? Mas e daí vai ter orientação aqui também, né? Então, dá para fazer essa leitura. Isso, por isso que é um bate-papo, né? Porque às vezes eu vou extrapolar aqui a sequência do texto. Se você está ali no trabalho, se você entrou, você assinou um contrato de trabalho, você sabe quanto que você vai ganhar, o que você vai fazer, aonde que você pode chegar num plano de cargos e salários decente. Se isso não ocorre, ou se você começa a reclamar, mas você sabia como é que era a empresa, como é que você ia chegar lá. Então, o que eu devo fazer? Se eu não estou mais contente, eu peço a minha conta e vou tentar trabalhar numa outra organização. Né? Agora, a empresa também tem a sua responsabilidade, que aquilo que ela coloca lá no plano de cargos e salários tem que ser cumprida. Tem que valorizar o empregado, tem que dar oportunidades para ele crescer na organização, dentro, como eu falei, de um plano de cargos e salários bem claros e definidos. E não dar vantagens para os QIs, né? Os indicados. Eu achei importante você falar isso, como você mesmo disse, porque você já esteve dos dois lados, né? Tanto como empregador, como empregado. Né? Então, de saber quais são as responsabilidades de ambos os lados.
Mas o que mais você gostaria de compartilhar conosco aqui a partir de Colossenses? Vamos lá. Então, eu falei sobre a vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tu lembras de um versículo que fala do temor do Senhor, Hans? Que é o princípio da sabedoria. Eu não sei de qual versículo você está Que tem vários, tem muitos, mas é esse mesmo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ali em Provérbios 9 e 10. Então, como eu falei, fazer de todo o coração, com singeleza de coração, temendo ao Senhor. No temor do Senhor, a gente tem sabedoria para ir trabalhando, lidando com essas situações, né? Mas posso fazer uma relação aqui com Gênesis 1? Porque Faça. é interessantíssimo, né? Ele vai colocar a situação, né? Paulo dizendo, os escravos, os servos, que servem para você, para mim, para quem é contratado, quem é funcionário, quem tem um contrato de serviço, sendo terceirizado ou como for, ou até quando voluntariamente eu assumo uma responsabilidade, também vale, também Claro. tem a ver com vocação, ser chamado por Deus para aquela situação, para aquele trabalho. A pessoa ela vai usar de integridade, que é o que você está colocando, ou seja, eu vou fazer o meu melhor, eu vou cumprir o meu papel, independente se o meu líder, o meu chefe, o meu empregador está por perto ou não, no temor do Senhor, que é a lógica de Gênesis. Eu sei que eu ganhei as responsabilidades, recebi de Deus, e é diante dele que eu cumpro as responsabilidades. Então, em última instância, e como não seria mais fácil para as empresas também hoje em dia, porque é muito comum ouvir de algum empregador, de algum empresário falar como é difícil conseguir pessoas que assumem com responsabilidade. Sim. Agora, o cristão deveria ser o primeiro que entende sua responsabilidade, se ele compreende Gênesis 1, se ele compreende textos como esses, porque ele sabe que ele está cumprindo as responsabilidades primeiro porque Deus lhe confia, e cumpre e vive isso como imagem de Deus também, diante do Senhor, representando a Deus naquela empresa. Não é? Imagina você na sua função, numa empresa de TI, numa escola, no comércio, você se entender como imagem de Deus. Isso muda o nível de responsabilidade. Eu sou representante do Senhor aqui. Todos somos, mas o cristão sabe disso. Consciente disso, o peso da responsabilidade ou a disposição em assumi-la e fazer o melhor, na minha opinião, deveria ser drasticamente diferente. O cristão, dentro dessa ótica que tu estás falando, o cristão que vai, claro, tem etapas no crescimento da nossa fé, né? E a gente vai amadurecendo e vai se posicionando com sabedoria dentro de um ambiente até organizacional, por que não? Eu estava comentando com o Hans aqui em off sobre o trabalho que eu fiz, uma pós-graduação, que era justamente sobre o comportamento evangélico nas organizações. Isso né? É interessantíssimo falar alguma coisa sobre isso, Cláudio. Agora veja bem, vou pegar então o teu gancho aqui. Essa questão do nosso comportamento enquanto cristão. Eu como empregado, beleza, estou ali, estou junto, precisando de algo, eu sou o primeiro, de repente, a levantar a mão, mas ter esse testemunho consciente, conforme o Hans falou, que eu estou representando a Cristo ali. Tem que ter esse cuidado, esse zelo, mas também com sabedoria, para não ser aquele, de repente, aquele chato que a todo momento, e aqui eu vou entrar na área da questão da evangelização, da missão, né? Mas eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que falar, eu preciso. Nem sempre o ambiente que você está, ele é propício para isso. Às vezes tem empresas que não permitem nenhum tipo de manifestação de fé religiosa que seja. Não é só porque há perseguição, não. É porque a cultura da empresa está bem clara lá no seu código de ética, que ela não permite eventuais manifestações, proselitismo dentro do ambiente de negócio. Mas você, em oração, você pode ficar ali no teu trabalho, você se comporta de tal maneira que as pessoas vão perceber que você é diferente, como já aconteceu comigo. Não, você tem alguma coisa diferente. E dada a oportunidade, por que não? Às vezes no intervalo, num horário de almoço, que digamos assim é extra empresa, ou no happy hour depois,
Você está ali, você pode orar para a pessoa, você pode conversar, você pode apresentar o Evangelho. Né? Você falou algo interessante. A causa do seu ser diferente, é a oportunidade, né? Eu vou aproveitar algo que tu disse antes também, que assim, são diversos tipos de empresas que a gente tem, né? Tem empresas privadas, empresas públicas, e tem as ONGs, né? Algumas, geralmente empresa pública, ela não permite nenhum tipo de manifestação religiosa, geralmente. Empresas privadas aí depende. Por que eu digo isso? A gente tem muitos exemplos de colégios, né? Colégios que são cristãos, que têm educação... São confessionais, né? São confessionais, essa é a palavra que eu estava procurando, Hans. Então, a gente tem os adventistas. Cara, se eu vou colocar meu filho num colégio adventista, eu não tenho religião, né? Eu sou ateu. Vou colocar meu filho num colégio adventista, eu tenho que entender que ali pessoas, o corpo docente, a direção, eles seguem princípios bíblicos. Tem outros colégios que... Assinando o contrato ali, meu filho vai estudar, eu estou dizendo sim para Tem a Siloé, tem Nova Geração, isso é muito forte em colégios, né? Sim. Tem outros, tem o Colégio Oficina, tem vários, né? Santa Catarina tem esses colégios confessionais. Assim como tem o Santos Anjos, que é católico, se não me falha a memória, né? Aliás, de tradição católica e próprias escolas luteranas, a rede sinodal tem mais de 120 ou 130 unidades no Brasil. Desse bojo, isso aí. Agora, em empresas, né, eu lembro aqui em Joinville, por exemplo, isso era não vou dizer que é moda, né? Na década de 90, algumas empresas norte-americanas colocavam assim, Cristo é a resposta, ou Cristo é o Senhor, mas geralmente era Cristo é a resposta. Isso é um movimento norte-americano, algumas empresas importaram para cá. Então, teve uma empresa aqui em Joinville, muito conhecida, que estava lá, Cristo é a resposta. Infelizmente, ela veio a falir, decretou falência, por uma má administração. Né? Cristo é a resposta, mas quem gerencia a empresa não soube fazê-lo direito. Por isso, em alguns momentos, o melhor testemunho né? é esse aqui, que você já nos trouxe aqui em Colossenses, né, Cláudio? A tua fidelidade no trabalho, fazer o teu melhor, independente se é o teu supervisor, se é o teu líder, se está junto ou não, né? Acho que ali é o primeiro testemunho dentro da grande maioria dos trabalhos. Aqui em Colossenses 23 fala assim, ó, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, quer dizer, com sentimento, com emoção, com alma, como para o Senhor e não para homens, né? Aí tem aquele versículo em 1 Coríntios 10:31 que diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É isso aí. Fazei tudo para a glória de Deus. Vou dar uma olhada no nosso tempo aqui, ó, Cláudio. Eu não sei se o pessoal de casa ainda está junto. Como não é ao vivo, a gente está acostumado com o diálogo bíblico ao vivo, a gente tem uma noção se o pessoal ainda está junto ou não. Mas acho que a gente pode dar uma acelerada aí no processo, pode ser, Cláudio? Se tu me permitir para o 4.1 já. Isso aí, vamos lá. Perfeito, porque até agora a gente falou um pouco mais da relação entre empregado, né? Eu como empregado, com o meu testemunho, como é que eu vou servir ali ao Senhor. Mas uma coisa também digo para ti, né? Se você está num local opressor, que te oprime, que você não se sinta bem, peça a Deus sabedoria, ore, para que Ele lhe abra as portas para ir para um outro lugar, para uma outra empresa, tá? Na questão do capítulo 4 de Colossenses, versículo 1, fala assim, senhores. Aí Paulo fala dos senhores. Agora é os empregadores. Agora são os empregadores. Tratai os servos com justiça e equidade, certos também de que vós temos o Senhor no céu. A questão, aí como o Hans falou, eu tive uma experiência como empregado e mesmo convertido depois como empregador. E como empregador, sempre procurei tratar com justiça e com equidade os meus colaboradores. Se você for na minha empresa lá, pode perguntar para qualquer um. Que empresa que é, Edu? Que é a empresa? Posso falar o nome da empresa? Pode. A nossa empresa é a empresa Master Plástico, está há 25 anos no mercado, né? E junto com outros sócios, é claro, a gente administra aquela empresa. Ela fica onde? Hoje está em Araquari, está há 7 anos em Araquari. E ali foi algo muito gratificante que a gente conseguiu fazer. E é um testemunho que eu dou para todo mundo. Eu consegui, graças a Deus, formar uma equipe, junto com outros sócios, de gestores que têm princípios, que são irmãos em Cristo, que têm, então, a mesma visão que a gente tem. A empresa, graças a Deus, está sendo muito abençoada assim, pela competência e pelas qualificações
dos gestores, dos colaboradores que a gente tem. Então a empresa ela está tendo os resultados fantásticos e isso está sendo revertido. A gente consegue fazer obras sociais, ajudar a quem precisa, a gente consegue remunerar. Como empresa, como vocês empresa. conseguem investir em obras Eu sociais? sei que o papel da empresa também não é só ter lucro. É ter lucro, sim, porque sem lucro você não consegue investir, não consegue subsistir. Mas além do lucro, a empresa tem um papel social fundamental muito forte. Então a gente, graças a Deus, tem conseguido contribuir com a comunidade local, ali, inclusive com a Ecos de Esperança, a gente ajuda bastante eles. A gente consegue manter um salário adequado, um pouco superior do que a média paga, desde os colaboradores iniciais, enfim, paga acima da média do sindicato. A gente dá aumento, geralmente fora de época, para eles, porque nós entendemos que, como eu falei nos 25 anos da empresa, o principal capital intelectual que nós temos na organização são os nossos colaboradores. Sem eles a gente não consegue... O principal capital é o intelectual, são as pessoas. São as pessoas, cognitivo, pessoas que trabalham. Não é apenas lá e apertar... Não, é a pessoa que tem a vontade. Ela está ali, ela se sente bem ali, a gente procura criar um clima organizacional para que o empregado se sinta bem também. Mas agora, tudo mais, né? Esses benefícios que você coloca, ou essa decisão assim, de virem ao encontro com um salário acima daquilo que a categoria, que seria o mínimo da categoria, isso é resultado de princípios, é resultado de se entender em textos bíblicos como esses? Você poderia dizer? Na minha vida pessoal, o que eu aplico na empresa são os princípios do Evangelho que eu consegui transferir para a empresa. Como eu disse, mas eu tenho outros sócios que trabalham comigo, que entenderam que não, essa visão é adequada. Então a gente tem esses valores, esses princípios. Não é, a gente não é, deixar bem claro, uma empresa cristã na nossa missão, mas nós, esse é o ponto. pelos princípios, as pessoas são cristãs, justamente. Ou tem princípios às vezes, cristãos, sinceramente, não está lá no teu mural, mas as pessoas que entram, elas percebem, elas se porque encaixam, também pode estar no mural e as pessoas não valorizarem o que está ali, né? O que a gente tem cuidado também em relação a isso é porque nós estamos debaixo ainda de uma CLT, né? E a gente não pode constranger as pessoas por conta de fé. Eu tenho muito receio quanto a isso. Porque pode vir uma ação trabalhista, porque eu sou espírita e ali o pessoal só está falando de evangélico, do cristianismo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Essa ponderação, né? Mas assim, eles sabem assim, que eu sou cristão, pelo que eu falo, aquilo que a gente faz e pelo testemunho. A minha equipe é formatada por pessoas cristãs também e isso vai se espalhando, né? Numa rede assim muito boa de trabalho. Eu quero fechar o assunto antes que a gente tinha conversado sobre o trabalho atual, né? Como é que estão as condições de trabalho atual? Você como trabalhador ou você que vai ingressar no mercado de trabalho? No tempo que foi escrito a Bíblia, me corrija se eu estiver errado, era uma sociedade agrária, né? Ali de lavrar a terra, tem muitas palavras, semente. Sim, o tempo dos relatos bíblicos você se refere. Sim, e a gente hoje está vivendo, depois da industrialização, do processo de modernização, século XVII, XVIII, XIX para cá, passamos pela revolução das tecnologias da informática e agora a gente está entrando na inteligência artificial, né, Hans? Aliás, isso está nesse subtítulo ali escolhido para você, Relações de Trabalho no contexto atual, chegando os desafios da inteligência artificial. E aí, Cláudio? Eu vejo assim, bom, na minha época, quando comecei a trabalhar, Hans, máquina era de datilografar, telefone, tinha que comprar a linha, custava tipo hoje R$40.000. Sim. Como eu falo com minha esposa, a gente entrou na era analógica e nossa geração passou para a era digital. É uma transição, tu sabe, para a gente se adaptar. Bem significativa. Mas assim, a nossa empresa tirava nota fiscal com máquina de datilografar que eu fazia e hoje tu tem um RP que tira tudo, já vai para o Cefaz, tudo digital, tudo na nuvem. É assim, em 10 anos virou tudo. E agora com a inteligência artificial, eu penso muito também nos nossos filhos que estão vindo
e vão estar se inserindo nesse mercado. Eu tenho um filho adolescente que está fazendo um curso técnico, o outro que já está para a faculdade, e ele fica angustiado. E eu acredito que se você tem filhos nessa idade também, ou você jovem que está procurando um emprego, deve estar se perguntando, que caminho eu vou seguir, dado a esse novo desafio que a inteligência artificial está trazendo para nós. Qual é o futuro do emprego daqui para frente? Eu sei que é difícil, eu confesso, porque a gente vive isso em casa com meu filho lá. O Paulo está entrando numa faculdade, mas ao mesmo tempo, pai, se eu fizer isso aqui, amanhã já não vai valer mais nada, porque a inteligência artificial já vai fazer tudo vai virar página. Justamente. Então, é mais uma revolução que nós estamos vivenciando. Então, nesse dia do trabalhador, ainda nós temos a oportunidade de, quem tem a oportunidade de estar empregado numa boa empresa, recebendo um bom salário com dignidade, exercendo a sua atividade também com dignidade, sendo respeitado, é um privilégio. E a gente deve agradecer a Deus muito por isso. Orar por aqueles que estão desempregados, para que eles consigam se inserir nesse mercado, e pelos nossos jovens, sim, que estão começando agora, para que eles não fiquem ansiosos, né? Que a ansiedade é um dos males desse século, né? Não fiquem ansiosos, angustiados por aquilo que está por vir. Que eles encontrem nas nossas famílias, em nós, um ambiente seguro, um porto seguro, e que a gente proporcione bases, né? Para eles conseguirem fazer orientações vocacionais, com calma, com tranquilidade. Eu sei que não é fácil, nem todo mundo consegue, mas a gente precisa, em oração, colocar isso diante de Deus, para que Ele nos abençoe. E eu vou terminar minha fala, Hans, aqui, desejando para você, seja você que está aposentado hoje, você já foi trabalhador também, e você deve estar exercendo alguma atividade, às vezes uma leitura, às vezes está fazendo um cuidado de um jardim, às vezes está cuidando dos netos. Isso né? é bem comum hoje em dia também, né? Eu quero dizer assim, que Deus te abençoe. E você que está trabalhando, permaneça firme. Procure se aperfeiçoar, se atualizar, e Deus vai abençoando você também, você e sua família. Isso aí. E para essas pessoas também eu queria ainda incluir uma categoria aqui. Os que como você hoje, nesse momento, os que se dedicam ao servir a partir da comunidade de fé. Certo. Né? Que ali a gente também entenda o servir como uma bela responsabilidade que Deus nos dá, como um privilégio, né? E também como oportunidade de fazermos o nosso melhor para o Senhor, na medida em que fazemos para as pessoas com as quais convivemos, com as quais Deus nos possibilitou. Muito obrigado, Cláudio. Eu agradeço você, né? Sim. Pelo bate-papo aí. É, isso aí. E a gente espera que as reflexões, os textos bíblicos possam lhe ajudar. Você ainda tem 2 livros interessantes rapidamente que você quer compartilhar aí conosco. Princípios de Gestão Eficaz. Esse aqui é um livro que fala sobre gestão eficaz, baseado no livro de Provérbios. É um livro raro, mas tem na Mundo Cristão. Quer dizer, quando eu encontrei, eu li, tá? Ele é da editora Mundo Cristão. Você que é um gestor de empresa, administrador, cristão, quer saber como gerenciar melhor, se lê Provérbios, mas lê também esse livro, vai ser muito bom. O autor é Michael Zigarelli. Isso. E um livro que nos desafia, né? A nossa relação entre igreja aos domingos e trabalhos às segundas. Igreja aos domingos e trabalho às segundas. Esse é o nome. Como a gente concilia a nossa fé, aquilo que nós escutamos nos púlpitos, nas igrejas aos domingos, e nós levamos isso para o nosso trabalho, e vice-versa, como a gente vem do trabalho para a igreja. Esse é um livro, isso aí, contexto norte-americano, mas ele é muito bom. Fica algumas dicas aí, né? O subtítulo: O desafio da fusão de valores cristãos com a vida dos negócios. Obrigado. Você com certeza já leu. Passa esse terceiro ali para mim, faz favor. Deixa eu mostrar, olha aqui, ó. Isso é de qual pós-graduação sua, Cláudio? Pedagogia do Trabalho em 2005. Pedagogia do Trabalho, ó. Evangélicos no mercado de trabalho, influência do comportamento evangélico nas organizações do
ilustríssimo Cláudio Amarante. Então, o Cláudio é assim mais tímido para essas coisas do que ele fez, mas eu acho legal, é oportuno, talvez alguém quer trocar uma ideia contigo Claro. sobre isso, ou você tem um exemplar que possa colocar à disposição. À vontade. Tá certo, pessoal? E que a palavra de Deus continue a ser fundamento e nos inspirando para o nosso servir, para o nosso trabalhar, Amém. para fazer a diferença na sociedade ali onde estamos. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. E na semana que vem nós começamos uma nova sequência de diálogos bíblicos. Então todo mundo está convidado, nós vamos olhar especificamente para o livro de Tiago, no Novo Testamento. E você é convidado, muita coisa prática tem a ver com essa vivência daquilo que ouvimos para o dia a dia. Um abraço.